Por que será que eu estou fazendo o levantar e sentar com a utilização de uma tábua e uma bolinha? É isso mesmo, meu senhor e minha senhora. Então, o assunto desse vídeo de hoje está relacionado a uma atividade muito simples para atenção. Então, saiba você, meu senhor e minha senhora, que no processo de envelhecimento, principalmente se você já é uma pessoa idosa, é muito comum perder o reflexo, o tempo de reação, o tempo de espaço e a atenção. Também está envolvida a coordenação motora, a lateralidade. Então, tudo aquilo que acontece com facilidade com as pessoas mais jovens, isso vai se perdendo no envelhecimento. Isso é muito comum. Por isso que você vê pessoas caindo em casa, caindo na rua. Mas o porquê que isso acontece? Justamente porque a informação que o seu cérebro envia para os seus músculos, ele gera uma transmissão muito lenta. Então não dá tempo de você ter aquela reação instantânea quando você precisa desviar de um buraco, principalmente quando você está caminhando e esquece um objeto em casa. Então coloca uma situação bem prática, você está caminhando na rua, você esqueceu o seu celular em casa, ou se você está em casa mesmo, esqueceu algo em algum cômodo, e você fica matutando isso, poxa, aonde que está esse tal item? E você já está fazendo outras coisas que já é o normal, como a sua caminhada. Então o seu cérebro não consegue manter duas interpretações ao mesmo tempo, que é o foco no celular e o foco na caminhada. Então esse tempo de reação, esse tempo de atenção que você precisa ter, ele acaba se perdendo. Então a ideia do exercício de hoje, com a utilização da bolinha e a tábua, é você recuperar essa atenção. Então eu irei demonstrar o exercício mais simples, que é o levantar e sentar com a utilização da bolinha sem a utilização desses obstáculos que você está vendo aqui. Se você tem uma bolinha como essa e uma tábua, vai lá correndo buscar que a gente vai fazer juntos, tá? Se você está em casa, você pode fazer de frente com um degrau, se você mora num prédio ou tem um lance de escada na sua casa. Esse chapeuzinho aqui que você está vendo laranjado na academia você deve encontrar, mas se não tiver, você utiliza algum item, uma caneleira, e em casa você utiliza um cabo de vassoura para fazer essa atividade. Então vamos lá, eu irei fazer apenas 5 repetições para o vídeo não ficar muito longo, ok? Primeiramente, vamos focar no equilíbrio da bolinha. A sua atenção já está acontecendo aqui, o foco na bolinha. Então ele está saindo do foco do levantar e sentar, mas você sabe que tem que levantar e sentar. Então é 2 situações, e aí que entra a situação de caminhar na rua e esquecer o objeto. Bolinha, manteve no local, você vai levantar e vai sentar novamente. E vai repetindo o quanto você achar interessante para esse primeiro momento. Pode começar com 5, 10, 15, 20, conforme a sua situação física, ok? Então você observou que a bolinha mantém aqui, mas ela pode fazer isso daqui. Então quando você levanta, você tem que ter a tua motricidade entrando em ação. Então a sua atenção está na bolinha. Não pode tocar nas suas mãos, não pode bater no seu corpo. Então essa é a ideia do exercício, equilibrar a bolinha aqui no centro. Aí vamos trazer uma situação, o step ou o degrau lá da sua casa. Então é o desafio, tá? A mesma situação, você pode fazer de 2 maneiras. Levantar, sobe, desce. Sobe com o outro pé, sobe e desce. Alternadamente, mas nada impeça que você faça com um lado primeiro, faça 5 de um lado e 5 de outro, não tem problema. Mas vamos colocar alternadamente, porque o seu cérebro ele vai trabalhar de maneira diferente se você utilizar só um lado e depois só do outro, tá? Então sobe com um, sobe com o outro, voltou e sentou. Então você vai perceber que vai começar a suar um pouquinho, porque a sua atenção ela é muito redobrada nessa questão aqui de ter que manter a bolinha no local. Segunda maneira, levanta, sobe, desce e sentou. Então essa é uma segunda maneira que você pode tentar. Então você já observou que já aconteceram 3 tarefas aqui diferentes. Levantar, equilibrar a bolinha, subir no step. Muito interessante, né? Isso tirando que você está voltando para trás. Então você perde a visão periférica, você não tem mais visão de referência. Então o seu corpo ele vai ajustando também nisso. E é uma situação que também tem que ser pensada. Então você está entendendo onde eu estou querendo chegar com a questão de recuperar a sua atenção, o seu reflexo?
São várias situações que está acontecendo, é como você está na rua, tem um semáforo, as pessoas que estão caminhando, talvez alguém que está com um cachorrinho, ou simplesmente você vai passar numa faixa, tem que estar atento se está verde para você ou para os carros. Então essas coisas, essas situações vai melhorando no seu dia a dia. A segunda situação, passo lateral, é isso mesmo, também com a utilização da bolinha. Você levanta, você tem que passar com o pé e volta. Agora para o outro e volta. Olha para você ver que interessante essa situação. Mais uma. Foi para o outro lado, voltou. E aí temos a segunda opção também, que é o levantar, passa para o outro, volta e senta. Então você pode fazer dessa maneira. No step, sobe, só mantém dessa maneira. Segunda maneira, sobe no step com um de cada pé, senta. E assim vai fazendo. As laterais é a mesma coisa. Passa, ou levanta, passa e senta novamente. Então são situações que se tornam-se múltiplas tarefas. Então são várias situações. Então ele é muito simples de ser feito. Aí eu coloco na situação, professor, eu já fiquei bom, já consigo subir no step, passo para o lado, enfim. O que pode ser feito? Fazer a alternância de tudo. Então você levanta, pode começar ou pelo step ou pela lateral, mas podemos fazer pelo step, sobe, volta. Sobe do outro, volta. Ao invés de subir, passa para um lado, volta. Passa para o outro e retorna. E senta. Então já percebeu que você fez mais movimentações de maneira em conjunto. Então é mais um neurônio que se cria no teu cérebro. E é isso que você precisa, recuperar tudo isso e fazer com que o teu cérebro ele se mantenha sempre em atividade. Professor, se você está treinando o seu aluno, coloca como recuperação ativa ou simplesmente como uma atividade de fazer coordenação motora e o equilíbrio principalmente, porque o seu pé sempre fica em um contato com o chão e o outro no ar até chegar o outro contato do outro lado ou à frente. Então também está trabalhando o equilíbrio, isso é muito importante. Então você pode perceber, meu senhor, minha senhora, que é muito simples de ser feito. Então, meu senhor, minha senhora, esse é o vídeo de hoje que eu gostaria de trazer para você. Siga aqui o canal, venha acompanhar todos os assuntos. Se você ainda tem os seus avós, os seus pais, pegue esse vídeo e encaminhe para ele. Peça para ele se inscrever, ativar as notificações que irá chegar até ele quando estiver postando outros assuntos que está relacionado sempre com exercício físico voltado para a terceira idade. Eu espero que você tenha gostado, faça a sua prática, depois você volte aqui nesse vídeo, deixe aqui nos comentários e me diga o que você achou. Se foi difícil, se foi fácil. Uma observação, vai com cautela e com muito cuidado, porque são várias movimentações para você não tomar nenhum tipo de susto, um trupico ou pisar em falso, ok? Se tiver uma supervisão na academia, ótimo, se não, faça da maneira mais segura possível. Então eu deixo meu abraço, bons exercícios e vamos lá, hein? Vamos melhorar essa atenção. Um abraço, professor Matheus.